Eu agradeço a presença de todos vocês, encarnados e desencarnados, tá? E a oportunidade de estar aqui conversando com vocês essa noite. Eu sou a Messênia, igual o nome está aqui, eu sou trabalhadora espírita do Grupo Espírita André Luiz. Eu sou escritora, expositora espírita, estudiosa do espiritismo a vida inteira. Só que assim, espírita convicta desde os 18 anos. E aí, quando eu fui convidada a falar aqui, né, eu fiquei pensando sobre o que eu ia falar, o que seria um assunto interessante para a gente debater. E no começo eu pensei assim, eu vou falar alguma coisa sobre as mulheres, porque a gente está se aproximando do dia, né, Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março. Aproveito e já cumprimento a todas vocês, tá? Mas aí, o que aconteceu? Conforme eu estava pensando no assunto, eu comecei a me deparar com um monte de textos, um monte de vídeos, um monte de coisas sobre mediunidade. Assim, um verdadeiro curso sobre mediunidade. Tá? Disponível em tudo quanto é canto, inclusive na internet. E aí eu pensei assim, né? Além disso, eu participo de um grupo de estudo do Livro dos Médiuns. Eu participo de vários grupos de estudo, né? Mas um deles é sobre o Livro dos Médiuns. E a gente tem debatido muita coisa. E aí eu percebi que uma coisa comum entre nós espíritas é a mediunidade e é o medo dos espíritos. Chega até a ser um pouco assim engraçado a gente falar que espírita tem medo de espírito. Mas, se a gente for analisar, é uma coisa muito comum. E se eu perguntar aqui, individualmente, eu tenho certeza que vários vão me responder que tem medo de espírito. Inclusive, os filmes levam a gente a isso, né? A gente assiste um monte de filmes que fazem com que a gente fique com a imaginação a mil e demonstrando, disponibilizando o medo mesmo da gente. Então, eu tive a impressão de que eu estava sendo inspirada, não intuída, porque eu descobri nesses estudos que intuído nós somos pela nossa própria consciência. Inspirado nós somos pelos espíritos superiores. Então, tem uma diferença aí de palavras. A gente fala o tempo inteiro, eu fui intuído disso, eu fui intuído daquilo. É engraçado porque assim, né? Nós espíritas temos medo da nossa mediunidade. Nós espíritas temos medo de espírito. Nós espíritas temos medo das intuições. Mas o católico pode virar e falar assim, eu tive um sonho. Não tem problema nenhum. O evangélico pode virar e falar assim, eu vou procurar o irmão que ora com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala para aquele irmão e ele, pela Bíblia, ele fala o que a gente está precisando. Aí não tem problema nenhum. Mas nós espíritas temos medo de sermos intuídos, inspirados. Temos medo de espírito, temos medo da mediunidade. Bom, então vamos lá. Diz Kardec que todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Esta faculdade é inerente ao homem, não constitui um privilégio exclusivo. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159. Tá? O que ele está dizendo com isso? Que vocês já devem ter ouvido inúmeras vezes. Todos nós somos médiuns. Tá? Em um grau mais desenvolvido da mediunidade ou menos desenvolvido. Mas todos nós, sem exceção, somos médiums. O que é isso? O que é ser médium? É ter uma capacidade de ser um elo entre o mundo físico, que a gente palpável, e o mundo espiritual. Todos nós temos essa capacidade. O que muda é se nós estamos trabalhando para que ela seja desenvolvida ou não. Aí, no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec faz a seguinte pergunta. Os espíritos influenciam as nossas vidas?
E qual que é a resposta que os espíritos dão para ele? Muito mais do que vós imaginais. Eles é que as dirigem. Ou seja, os espíritos estão em constante comunhão conosco, tá? Então, todos nós somos médiuns, difere só o grau, e os espíritos estão em constante contato conosco, tá? A gente costuma dizer, no popular, que o médium é aquele que tem essas habilidades um pouco mais ostensivas, né? Do resto a gente fala, o fulano não é médium. Na verdade, todos somos, tá? Bom, aí eu fiquei pensando, por mais que os anos passem, por mais que nós sejamos espíritas, por mais que todos nós sejamos médiums, por mais que todos nós soframos a influência dos espíritos, parece algo de outro mundo falar sobre mediunidade ou falar sobre os espíritos. Inclusive, assim, eu vi até, não foi aqui, né? Foi, como diria o Alcântara, foi na França isso. Eu vi pessoas torcendo o nariz na hora que eu falei que eu ia falar da mediunidade, do medo dos espíritos. Parece que quando a gente fala em estudar a mediunidade, em praticar a mediunidade, nós estamos falando assim, nós vamos ser crucificados. Eu acredito, eu espero, que no Brasil de hoje nós não sejamos queimados na fogueira, devido aos fenômenos mediúnicos. Porque no passado as pessoas foram queimadas na fogueira devido à mediunidade. Mas ainda existem centros espíritas, tá, que se sentem pressionados a não trabalhar a mediunidade, a não formar médium, a não tratar dos médiums que têm, por conta do preconceito, por conta de represálias. Eu não sei se vocês aqui na casa têm a sessão mediúnica de vocês ou não. Eu não conheço. Então, eu estou falando isso não com o intuito de crítica e nem com o intuito de, né? É só porque, infelizmente, o preconceito hoje ainda é enorme. E não é só do lado de fora para dentro da doutrina. Nós somos preconceituosos por conta do nosso medo. Nós temos medo de trabalhar a mediunidade, nós temos medo de estudar a mediunidade. Bom, vocês sabiam que existem cidades em que os centros espíritas não podem ter sessão mediúnica por conta da represália das outras religiões? Isso nós estamos em 2015. Isso ainda acontece. Bom, agora existem espíritas, nós mesmos espíritas, existem pessoas como nós que não podem participar de uma sessão mediúnica por conta do medo. Então, o que acontece se eles participam? Pressão sobe, dá taquicardia, abaixa o açúcar no sangue, dá tontura, o medo toma conta da pessoa de uma forma assim, incalculável, eles têm medo de dormir e por aí vai. Entendeu? E eu vou abrir um parênteses aqui. Alguns desses sintomas que eu citei, eles já são um indicativo de diagnóstico de mediunidade, tá? Mas no caso específico, eu estou me referindo a pessoas que apresentam esses sintomas por medo de se envolver numa sessão mediúnica. Quando aprendermos a deixar o medo de lado, quando que nós aprenderemos a deixar o medo de lado? Quando que nós aprenderemos a aproveitar essa faculdade que Deus nos emprestou? Para quê? Para o autoconhecimento, para a nossa autotransformação, para a nossa reforma íntima, para nós melhorarmos de vida. Quando que nós vamos fazer isso? Porque a mediunidade, essa comunicação com os espíritos, foi nos dado para isso. Para nós aproveitarmos, para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas mais felizes. Então, quando que a gente vai deixar esse medo de lado e vai começar a trabalhar por isso, aproveitar esse dom para isso? Bom, e se a gente for falar em estudar o livro dos médiuns, então? A pessoa é capaz de cair morta do nosso lado, né? Desencarnar imediatamente. Porque estudar o Evangelho segundo o Espiritismo não tem problema. Tá?
Agora, estudar o livro dos espíritos, que é um passinho além para as pessoas em geral, é um pouco mais difícil, mas tudo bem, vamos lá. Agora, falou em estudar o livro dos médiuns, aí vem a seguinte desculpa. É muito pesado. Eu não entendo. É muito difícil de entender esse livro. Para que eu vou estudar isso? Tem tanta coisa aí que traduz de forma mais simples. Aí vem por último, eu tenho medo. Bom, no livro dos médiuns, primeira parte, capítulo 3, Kardec faz a seguinte pergunta. Quem acredita nos espíritos? Ele faz um diálogo longo. E aí eu pergunto para vocês aqui hoje, supostamente espíritas, quem de vocês acredita nos espíritos? Levanta a mão. Aí Kardec faz a seguinte sequência. A gente não deve perguntar quem acredita nos espíritos, mas quem acredita que possui uma alma. Quem acredita que possui um espírito dentro de si. Então, eu vou perguntar para vocês agora. E agora? Quem de vocês acredita que tem uma alma? Levanta a mão. Tá? Razoável, né? Ele fala assim, que a gente não pode falar em acreditar nos espíritos quando as pessoas, em geral, não acreditam que elas mesmas possuem uma alma. Então, como que nós vamos esperar das pessoas que acreditem nos espíritos, se elas acham que elas não têm alma? Agora eu vou aproveitar isso para fazer a seguinte pergunta. Algum de vocês tem medo de vocês mesmos? Algum de vocês tem medo de achar assim, eu tenho uma alma, que medo da minha alma? E por que a gente vai ter medo do espírito do outro? Por que razão? Né? Aí vem a resposta que as pessoas costumam dar. Porque a minha alma, o meu espírito, não sai por aí assustando ninguém. Será? Alguém aqui sabe o que faz quando está dormindo? Alguém aqui lembra o que faz? Porque quando a gente dorme, o nosso espírito, em desdobramento, vai passear, vamos dizer assim, né? Aí, dependendo das nossas afinidades, o nosso espírito pode estudar, se a gente for uma pessoa que a gente se prepara para dormir, se a gente faz uma prece, faz um pedacinho do evangelho antes de dormir, reza constantemente, faz o que Jesus ensinou de orar e vigiar. Se a gente faz tudo isso, nosso espírito pode ser que vai estudar. Do contrário, se a gente gosta de comprar, nós vamos parar no shopping. Se a gente gosta de festa, nós vamos para a balada dos trevosos. Se a gente gosta de qualquer coisa outra negativa, é para lá que nós vamos. Então, será que a hora que a gente está dormindo, a gente não vai assustar ninguém também? Vocês sabiam que uma das principais causas da insônia, da dificuldade para dormir, é o medo que a pessoa tem de quem ela vai encontrar em desdobramento? Porque a pessoa sai do corpo, aí o que acontece? O espírito se emancipa, e aí ele se depara também com os inimigos. E aí os inimigos às vezes estão frente a frente. Tá bem mais fácil de você se deparar com seus inimigos. Aí às vezes a pessoa fica com medo e corre de novo pro corpo. Aí a pessoa acorda. A pessoa vai fazendo isso constantemente. Ela acaba desenvolvendo uma dificuldade para ela dormir. Porque inconscientemente ela tem medo do que ela vai encontrar enquanto ela estiver dormindo. E é interessante porque a gente passa 1/3 da nossa vida física, na verdade, do outro lado. 1/3 da nossa encarnação a gente passa do lado espiritual. Porque se a gente dorme 8 horas por dia, a gente está do lado espiritual. E aí a gente tem medo de espírito. Eu já ouvi falar assim também. Eu não tenho medo dos mortos, eu tenho medo dos vivos. Mas aí eu vou lembrar que o vivo também tem um espírito que sai em desdobramento e a gente não sabe o que vai fazer. Agora, de um modo geral, tudo isso que eu estou falando para vocês parece que tem sentido? Parece que tem lógica? Vocês, assim, ouvindo, a gente tem tanto medo?
A gente ter medo dos espíritos, a gente ter medo da mediunidade. Será que qualquer outro medo que a gente tenha tem fundamento? Será que a gente deve se submeter aos nossos medos ou a gente deve enfrentar os nossos medos? Vocês vão responder isso no decorrer que eu for continuando a exposição. Tá? Por enquanto eu não vou responder. Vocês é que vão pensar sobre o assunto. Quando nós nos submetemos aos nossos medos, nós nos deixamos levar pelos nossos medos, nós damos maior força a eles. Então, nós alimentamos o nosso medo. E eles vão crescendo de tamanho, podendo se transformar em doenças físicas, como, por exemplo, uma síndrome do pânico. Será que é saudável isso? Síndrome do pânico, só lembrando, também pode ser um sintoma de diagnóstico de mediunidade. E por falar nisso, o professor Inácio Ferreira, no livro A Cura da Obsessão, pelo médium Carlos Bacelli, fala que a maioria dos problemas psiquiátricos são causados por uma mediunidade em desequilíbrio. Seria tão mais fácil se a gente enfrentasse essa nossa condição natural e trabalhasse a nossa mediunidade, não seria? Pensa, às vezes a gente vai chegar num desequilíbrio até que ponto? Não é só você tratar com um psiquiatra, mas às vezes você ser internado. Por exemplo, a maioria das pessoas que estão no Bezerra e Rio Preto, elas estão por uma mediunidade em desequilíbrio. Isso está num outro livro que eu também li a respeito do Bezerra de Menezes, do Hospital de Rio Preto. Então, será que não é mais fácil a gente trabalhar nessa nossa mediunidade? Vamos voltar aos espíritos, ao medo da nossa mediunidade. A imprensa, os livros, a internet já relataram diversas vezes casos inexplicáveis de manifestações espirituais. Espíritos assustando pessoas que não estão acostumadas com a sua convivência. Bom, eu vou citar alguns casos assim, tá? Mas lembrando, se nós nos acostumarmos com a ideia de que os espíritos existem, se nós nos acostumarmos com a ideia de que os espíritos são apenas as almas das pessoas desencarnadas, se nós nos acostumarmos com a ideia de que nós somos espíritas e trabalhamos em cima disso, não tem por que nós nos assustarmos quando algum fenômeno desse aparecer na nossa frente, né? Se deparar em nossa residência, por exemplo. Kardec disse nos 2 primeiros capítulos do Livro dos Médiuns que só achamos inexplicáveis, sobrenaturais, ou maravilhosos, ou miraculosos, as coisas que nós não temos conhecimento suficiente para entender. Porque quando a gente tem conhecimento suficiente, nós vamos ver que tudo isso se encaixa em leis naturais. O que são leis naturais? São leis da natureza, são princípios da natureza. E se tudo se encaixa em leis naturais, isso significa que é normal. A coisa sendo normal, não tem por que eu achar que é inexplicável, não tem por que eu ter medo. A palavra-chave que eu volto nisso tudo é o quê? Conhecimento. É estudo. Então, nós temos que estudar, adquirir o conhecimento, e aí tudo que nos parece assustador, tá? Vai ganhar um caminho, uma direção, e vai deixar de nos assustar, vai deixar de nos dar medo. Por quê? Pelo conhecimento. Aí a gente percebe que no Espiritismo, a gente roda, e a gente cai em 2 pontos chaves. Conhecimento e caridade. Né? Mas agora, no caso, eu estou falando de conhecimento. Então, nós vamos andar o que for, vocês podem andar o que for. Se a gente não estudar, nós vamos ficar por fora e muita coisa vai acontecer na nossa vida que a gente não vai ter condições de entender e nós vamos sofrer por isso. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, está lá.
Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, instruí-vos. Nós espíritas temos que nos instruir. E eu falo que nós temos que nos instruir antes de nos amarmos. Porque eu tenho certeza que a gente amar a nós e ao próximo é algo mais difícil da gente fazer do que a gente ler, do que a gente conhecer, do que a gente assistir uma palestra no YouTube, do que a gente vir aqui no centro assistir uma palestra, do que a gente assistir um filme espírita. A gente amar o próximo, a gente tem que perdoar, a gente tem que ter tudo que o nosso amigo falou quando ele estava fazendo a prece inicial. Benevolência, generosidade, etc. Nós temos que ter tudo isso para a gente amar o próximo. E isso é muito mais difícil do que a gente estudar. Então, se a gente tem dois ensinamentos primordiais que Jesus nos deixou, que Kardec repassa no Evangelho segundo o Espiritismo, e o primeiro é mais difícil do que o segundo, vamos fazer o segundo primeiro. Porque todo mundo sabe que todos nós vamos evoluir. Algumas vezes, a nossa evolução intelectual, ela vai levar à evolução moral, que é o principal. Então, por exemplo, a gente estuda, a gente vai chegar lá na frente a aprender a amar o próximo, mesmo que agora a gente não consiga. Qual a melhor forma de nos libertarmos do medo dos espíritos e da mediunidade? Eu acredito que a primeira coisa é estudar e a primeira coisa é o livro dos médiuns. No sentido da mediunidade, eu estou falando, tá? De libertarmos do medo dos espíritos e da mediunidade. Estudarmos o livro dos médiuns. Bom, vamos voltar às manifestações que eu estava falando, que aterrorizaram as pessoas. Bom, por volta de 1800, todos vocês já devem ter lido a respeito, tinha o fenômeno das mesas girantes. Era comum que acontecia em tudo quanto é canto, que as mesas levantavam e rodavam. Foi por isso que Kardec começou a investigar os fenômenos e, no início, ele queria dizer que aquilo não era real, não era por meio dos espíritos. Ele queria dizer que aquilo era uma manifestação humana, né? E aí ele descobriu as leis físicas que fazem com que aquilo aconteça, sendo um fenômeno espiritual. Foi aí que Kardec começou a estudar e foi aí que ele desenvolveu o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho e todas as outras obras. Bom, essas mesas girantes, no começo, elas não eram só um espetáculo. Muitas pessoas também se amedrontavam com elas. Então, o primeiro fenômeno que assim, a gente lembra, que eu vou citar, que as pessoas se assustavam, o fenômeno dos espíritos, as mesas girantes. Bom, já houve casos, tanto por volta de 1800, que eu vi nas fotos dos jornais da época, tá? Quanto recente, que espíritos movimentavam e atiravam pratos e utensílios culinários dentro da residência das pessoas. Então, isso é uma coisa relativamente comum de se acontecer desde 1800 para cá, tá? Esse fato ocorreu e ainda ocorre. E de acordo com Milton Felipelli, da TV Kardec, ocorre com frequência na vida das pessoas. Então, às vezes, se a gente nunca ouviu falar, é porque simplesmente as pessoas não comentam, por medo do que a outra pessoa vai pensar. Aí eu fico pensando assim, a hora que eu vi isso, e eu vi uma parte razoável sobre isso, eu pensei assim, quantas vezes que eu fui pegar um copo, uma xícara, um prato, e parecia que o prato pulou para fora do armário. Porque você falava assim, mas como que eu quebrei isso? Será que eu cheguei com a mão? Aí você fica pensando, mas parece que eu não pus a mão no prato para ele cair. Ah, eu relei na prateleira de baixo. Como que eu relei na prateleira de baixo e o prato de cima caiu? Aí eu comecei a raciocinar sobre isso. E quantas vezes, às vezes, isso acontece conosco e a gente coloca a culpa em nós mesmos, sendo que às vezes a gente não relou nesse utensílio que misteriosamente pulou do armário. Bom,
Eu até coloquei assim, né? Na hora que eu estava estudando sobre isso, eu pensei, se isso continuar acontecendo com frequência com a gente, logo a Casas Bahia não vai aceitar que a gente compre mais nada. Né? Especialmente se cada vez que isso acontecer, a gente pular em cima de um outro móvel por medo. Bom, aí vamos lá. Alguém aqui assistiu aquele filme da Carrie White? Vai, o pessoal aí deve ter assistido. Né? Esse filme parece que foi a primeira versão dele em 1960, 70. No português eles traduziram, acho que como Matilda. Tá? Não sei se alguém que um pouco mais velho tem assistido. Bom, o que a Carrie possuía? Ela possuía a mediunidade, a habilidade da telecinese. O que é isso? Você mover os objetos sem tocá-los, com a força do pensamento. Então, a pessoa pensava, no caso ela pensava, e movia os objetos. Inclusive, eu acho que em 1980 e poucos a gente tinha, eu não me recordo o nome agora, mas a gente tinha um cidadão no Brasil que viajava ao Brasil fazendo isso e fazia espetáculos disso. Bom, no filme da Carrie, no final do filme, o último, mostra uma chuva de pedras sobre a residência, sobre a residência dela. E pela história do filme, a gente imagina que ela, por esse poder da mente dela, que atraiu essas pedras. Pois, em São Paulo, em 1948, uma família teve a sua residência assolada por uma chuva de pedras por dias. Essas pedras quebravam as vidraças, causavam estragos maiores e assustavam as pessoas, teoricamente sem explicação. Tá? Na década de 50, isso era muito comum no Brasil, chuva de pedras na casa das pessoas. Tá? E se a pessoa não possui nenhum conhecimento sobre o assunto, ela vai ficar muito assustada. Ela vai ter medo. E todos esses casos que aconteceram, eles chamaram a polícia, investigaram vizinhos, chegaram a cercar a casa das pessoas e ficar observando para ver de onde que surgiam as pedras, entendeu? E o Milton Felipe, ele fala que isso é o quê? Isso simplesmente pode ser a materialização por meio dos espíritos ou você transpor um objeto do outro lugar também por meio dos espíritos. Eu vou falar isso daqui a pouco. Vamos lá, outro caso. Em Pirituba, São Paulo, entre 1970 e 1980, uma família que era muito limpa e asseada, muito higiênica, começou a se assustar com fenômenos que ocasionavam a sujeira da sua casa. Sem que houvesse por onde entrar, surgiam tijolos e terra dentro da casa, materializados no ar, do nada, causando sujeiras, estragos, barulho e medo nas pessoas. Essa mesma família também sofria com os utensílios da cozinha se jogando no chão. Tá? E eles falavam que era como se uma grande força os impulsionasse das prateleiras. Isso é transporte de materiais sólidos causado pelos espíritos. Tudo isso que eu relatei até agora. Tá? 1983, periferia da cidade de São Paulo. Havia uma casa em que as cortinas balançavam sozinha e subiam, voavam até o teto. Mesmo com a casa inteirinha fechada, sem corrente de ar nenhuma. Porta fechada, janela fechada, tudo. As cortinas subiam até o teto. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1988. Uma família presenciou diversas vezes a formação de fogo espontâneo. O que é isso? Ninguém provocou um incêndio. O fogo surgiu do nada. E objetos voadores dentro de casa. O que é isso, na verdade? Eles explicaram. Que, assim, os objetos da casa, de repente, levitavam e ficavam no ar dentro da residência. Tá? Isso tudo, por que eu estou falando tudo isso para todo mundo? Eu estou falando por quê? Porque é perfeitamente normal, tá?
e eu sei muito bem diferenciar o uso das palavras comum e normal. Às vezes a gente vira e fala assim, isso é normal, mas a gente não quer falar que isso é normal, a gente quer falar que aquilo é comum. Comum de acontecer com frequência. Agora, isso que eu estou falando é normal, porque existem leis naturais que prevêem isso. Isso não é maravilhoso, não é sobrenatural, tá? Antigamente, antes da ciência explicar a vida das pessoas, era a religião que fazia isso. Hoje a gente tem a ciência. E lembrando que o espiritismo é ciência, doutrina e religião, o espiritismo está aqui para explicar todos esses fenômenos na nossa vida, baseados no quê? Nas leis naturais. Esses fenômenos de efeitos físicos que provocam barulho, pancadas, transporte de objetos, podem terem sido provocados por espíritos ou por espíritos com auxílios de médiums encarnados, doadores de ectoplasma. O que é isso que eu falei? Vamos lá. Ectoplasma é uma espécie de fluido, tá? Que faz com que as coisas se materializem. Auxilia o meio espiritual a ter uma forma, a se materializar. Às vezes, nós somos capazes de ver um espírito, como se fosse uma pessoa encarnada do nosso lado, porque alguém naquele lugar é doador de ectoplasma, por isso que a gente consegue ver daquela forma. Tá? Então, esses efeitos todos acontecem por quê? Em alguma dessas casas, ou na maioria delas, ou em todas elas, havia um médium que não sabia que era médium e que doava ectoplasma para que esses efeitos acontecessem. E óbvio que havia os espíritos que estavam trabalhando para isso. Tá? Se são os espíritos, vamos agora trabalhar só com os espíritos. Por que eles faziam tudo isso? Para chamar a atenção das pessoas envolvidas. Ou para que elas continuem fazendo alguma coisa do jeito que elas estão fazendo, que está correto, ou para que elas parem de fazer aquela coisa e mudem o caminho que elas estão seguindo. 2, para fazer um pedido ou solicitação aos encarnados. 3, para reclamarem de algo que eles não gostam que a pessoa está fazendo. 4, para cobrar algo dos encarnados. 5, para assustar as pessoas. Por que eles conseguem isso? Porque nós temos medo de espírito. Por que a gente tem medo de espírito? Porque a gente não estuda o suficiente. Diante de tudo isso, a pessoa que é médium e tem medo dos espíritos e se recusa a estudar e trabalhar a mediunidade, vai sofrer tudo isso sem entender por que ela está sofrendo tudo isso, ou vai ficar pior. Tá? E aí eu fico pensando assim, né? Gente, mas como é que pode? Porque eu vejo isso acontecer demais, né? As pessoas precisam, você sabe que a pessoa precisa trabalhar de forma mediúnica, ela precisa estudar, ela precisa se capacitar e ela não vai. Eu fico pensando, não, isso não deve ser possível, deve ter uma razão além. Aí na minha cabeça eu acho que assim, deve ter alguém ali do lado falando para ela assim, você não vai conseguir. Ou falando assim, se você insistir, nós vamos te perseguir. Ó o medo de novo. Ou falando assim, deixa tudo de lado, você tem medo. Ou que tal assim, você viu que horror aquela pessoa que deu aquela comunicação, que ela mudou de voz. Ai, que coisa aterrorizante. Só pode ter sido algum espírito trevoso. Se você participar disso, você não vai dormir à noite. Então a pessoa nega algo que ela é. E que ela sabe que ela é, no caso, ser médium. A pessoa nega que ela é médium. Eu não imagino como isso possa ser saudável. Porque algumas vezes a gente não se conhece. E aí a gente nega algo que a gente não sabe que nós somos. Tá? Agora, nesses casos específicos que eu estou citando, a pessoa sabe que ela é médium e ela se nega a trabalhar como médium. O que vai acontecer em sequência? Antes de eu continuar, vamos lembrar por que nós somos médiums?
Alguém sabe me dizer por que nós somos médiums? Geralmente, porque nós assumimos esse compromisso antes de reencarnar. Tá? Então, nós fizemos um contrato, assinamos o contrato antes da gente reencarnar. Por que razão? Para saldar uma dívida, para auxiliar o próximo, para auxiliar a nós mesmos. Aí nós assumimos uma obrigação, a gente vem para cá e se nega a cumprir a obrigação que a gente assumiu. Vamos fazer um paralelo com a nossa vida física. Você aluga uma casa, você faz um contrato de aluguel. A sua obrigação é pagar o aluguel todos os meses. Você se nega a pagar o aluguel. O que vai acontecer com você? Vai receber um despejo, vai ter os seus bens penhorados, vai ficar sem lugar para morar e por aí vai. Você vai ter uma sanção, uma penalidade por isso. Se nós, antes de reencarnarmos, assumimos a obrigação de sermos médiuns e nós nos negamos a fazer isso, nós vamos ter uma sanção em relação a isso, nós vamos ter uma penalidade. Os nossos chakras, é outra palavra que arrepia todo mundo quando a gente fala, né? Espírita tem medo de chakra também. Bom, o que são chakras? São centros de força espalhados pelo nosso corpo, tá? Eles foram preparados antes de nós reencarnarmos para nós sermos médiums. Isso significa o quê? Os chakras, eles são centros de forças que eles giram, tá? Os mais comuns que a gente conhece é o básico, que seria na região genital, o esplênico, que seria mais ou menos em cima do baço, o gástrico, mais ou menos em cima do estômago, o cardíaco, em cima mais ou menos do coração, o laríngeo, nessa região, frontal e coronário. São os que a gente mais conhece, tá? E eles trabalham como se fosse assim, um ventilador girando, tá? De uma forma bem simples para eu explicar. Então, são ondas de energia girando em sentido horário. Deixa eu ver. Aqui para mim tá, mas para vocês vai estar ao contrário, né? Aí esses chakras, eles são preparados, antes de nós reencarnarmos, para eles girarem mais rapidamente, os médiums, e para eles dissolverem mais energia. E para eles trabalharem com uma energia mais densa, mais palpável que o normal, para que a gente possa servir de intermédio entre os meios físico e espiritual. Então, assim, está tudo preparado para isso, tá? Agora, se a gente não utiliza essa energia para ajudar o próximo, para trabalhar pelo bem do próximo, o que vai acontecer com a gente? Esses chakras, pelo menos os principais que eu acabo de citar para vocês, estão relacionados a órgãos físicos. Vai desestruturar nosso corpo físico, vai desestruturar os nossos órgãos físicos e vai desestruturar nossa mente. Nós vamos nos desarmonizar, desequilibrar e podemos chegar à loucura. Então, a pessoa pode sofrer problemas na vida que ela não sofreria se ela assumisse e aceitasse a mediunidade dela. A pessoa pode não receber avisos e orientações. Lembra que eu falei da questão da inspiração? Se você se recusa a trabalhar a sua mediunidade, eles não vão inspirar as coisas que eles deveriam estar te inspirando. Tá? Isso pode te prejudicar. Mas o que é mais comum de acontecer nos médiuns que se recusam a ser médiuns? Dores de cabeça, enxaquecas que remédio nenhum resolve, confusão e mudança constante de humor, hiperatividade. Todo mundo deve ter ouvido falar já de hiperatividade, né? Especialmente quem é mais jovem, quem tem filho pequeno, neto, que o pessoal costuma tratar as crianças com Ritalina, que é para acalmar os ânimos. São aquelas pessoas que não conseguem ficar paradas, geralmente, né? O médium será atormentado constantemente. Isso quando ele não é vítima de um processo de obsessão grave. Por quê? O que ele tem de diferente? Os espíritos, ele tem essa energia mais densa, que serve do quê?
como se fosse um alimento para os obsessores. Então, eles vão grudar nesse médium que não está dissipando essa energia, não está trabalhando, para sugar essa energia, para sobreviver. Vão fazer um processo de vampirização, obsessão grave. Tá? Problemas físicos, dores nos ossos, nas juntas, articulações, ombros, costas, arritmias, problemas no coração, cansaço sem causa aparente, insônia, depressão. Os sintomas da mediunidade não trabalhada são muito próximos da bipolaridade. Sabe essa coisa que hoje em dia parece que está na moda, né? Antigamente eles falavam que era maníaco depressivo. Hoje eles descobriram que existe o bipolar, que é aquela pessoa que altera o humor muito fácil, ou que tem, assim, momentos que ela está super bem, no ápice, e tem momentos que ela está depressiva, que não sai da cama. Esse é o bipolar. Então, o médium que não trabalha a sua mediunidade, ele beira a bipolaridade. Ele se comporta como um bipolar, que faz com que seja absolutamente insuportável de conviver com uma pessoa assim. Alguém nega o que eu estou falando? Alguém tem algum amigo, eu vou falar assim amigo, né? Alguém bem distante, não vou falar que alguém de dentro de casa, que é assim, que muda de humor facilmente? Como que é para lidar com essa pessoa que uma hora tá aqui e outra hora tá lá em cima? Não é, agora eu vou falar uma coisa que vai agradar todo mundo. Não é porque nós somos médiums que nós somos obrigados a trabalhar com a psicofonia. O que é isso? Você deixar dar a comunicação, que um espírito se aproxime de você e fale por você. Então, que é o que as pessoas mais têm medo. Não é porque nós somos médiums que a gente tem que trabalhar desse jeito. A gente pode trabalhar com a psicografia, que todo mundo lembra de Chico Xavier, né? Com as cartas e etc. Com a doação de ectoplasma, com a vibração pela sala mediúnica, como passista. Olha que coisa simples da gente fazer como médium, da passe. Você pega 1 hora por semana, meia hora por semana e vem para o centro da passe para você transferir a sua energia em excesso para pessoas que estão precisando. Será que isso custa muito? Os médiums podem utilizar-se da sua mediunidade para inspiração, né? Para ministrarem aulas sobre a doutrina, que é uma forma de ensinar sobre o espiritismo, para prepararem exposições, para conduzirem estudos do evangelho, trabalharem para o próximo de qualquer forma que seja. Só que, quando o médium opta por qualquer um desses outros trabalhos, tá? Ele vai ter que se cuidar em dobro. Então, ele vai ter que fazer muito mais atividade física, orar e vigiar muito mais, tá? Evangelho não pode faltar e vai ter que trabalhar muito o equilíbrio da mente. Vou fazer uma nova pausa aqui. Quem é que faz o evangelho no lar aqui? Levanta a mão. Nós estamos bem. Deu umas 5, 6 pessoas encarnadas. A gente trabalha numa sala mediúnica, eu, minha mãe, a Inês não está aqui, que tem um pessoal que ela conhece também. E aí, o que acontece? A gente atende, é um pouco diferente da maioria das salas mediúnicas, a gente atende encarnados também, né? A gente faz tratamento de saúde nos encarnados. E aí, chega na nossa sala uma pessoa que é espírita há 80 anos, mais ou menos. Aí a pessoa, assim, né? E a pessoa se orgulha, a pessoa geralmente fala assim, putz, porque é muito comum ser o visto de espírita, né? A pessoa acha que, dependendo do tempo que ela tem de casa espírita, ela sabe mais do que o outro. Mas tudo bem, nós não vamos entrar nesse mérito. Então a pessoa chega lá, porque eu sou espírita faz 80 anos. Primeira pergunta que a gente faz para a pessoa, você faz o evangelho no lar? Não. Serviu para alguma coisa você ser espírita há 80 anos, se você não consegue proteger a sua casa? Então, gente, lembrando, evangelho no lar é essencial, é primordial.
É o primeiro passo dentro da doutrina espírita. Uma vez por semana, num horário específico. Por exemplo, a gente costuma fazer quarta-feira às 7 da noite. Tem gente que eu conheço que faz de domingo à meia-noite. Tem gente que eu conheço que faz sábado às 6 horas da manhã. Terça às 6 da manhã. No horário que cada um puder, que seja repetido toda semana. Pegar o evangelho. Ó, aqui tem um, tá? Quem já é espírita há bom tempo pode fazer aquela leitura aleatória de abrir em qualquer parte. Quem nunca fez o Evangelho no Lar vai começar do começo. Pega lá o Evangelho, introdução. Primeiro dia, lê o item 1, objetivo desta obra. O item 1 é curtinho, dá para ler tudo no primeiro dia. Lê em voz alta e aí comenta o que entendeu. Por que eu vou comentar o que entendeu mesmo que eu estiver sozinha? Primeiro, nós nunca estamos sozinhos. Segundo, o que Jesus falou, onde houver um ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Quando nós sempre estaremos, nós e o nosso anjo da guarda, pelo menos. Então, sempre nós teremos essa ligação com o alto. Ah, na minha casa ninguém quer fazer comigo. Faça sozinho. Ah, eu faço com os meus cachorros, pode ser? Pode. Eu faço com a minha tia, pode, entendeu? Eu faço pela internet, tem problema? Não, pode fazer. O que você faz? Põe a água do lado, lê um trechinho do evangelho, comenta, faz vibração. O que é vibração? Pedimos pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, pelos nossos governantes. Termina com uma oração, pede a fluidificação da água e pede para os amigos espirituais voltarem na próxima semana, ali naquele mesmo horário. Para que a gente faz o Evangelho no Lar? Para proteger o nosso lar espiritualmente. É o seguro do nosso lar. A gente não faz seguro de carro? Pois o Evangelho no Lar é o seguro do nosso lar. A gente abre um facho de luz para alcançar o alto. Então, é importantíssimo a gente fazer o Evangelho no Lar. Tá? Bom, vamos voltar. Né? Cadê? Já me perdi aqui. Bom, no Evangelho, capítulo 26, trata sobre a mediunidade. E tá falando assim, eu vou ler só um trechinho por conta do tempo, tá? Mas todo mundo que é médium deveria ler várias e diversas vezes o capítulo 26 do Evangelho. O que tinham recebido gratuitamente era o dom de curar as doenças e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus para o alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé. Isso significa o quê? Que ele está se referindo aos discípulos de Jesus, tinham a capacidade mediúnica para a desobsessão e para a cura, para o alívio dos que sofrem, para a propagação da fé. Kardec diz, se eu não me engano foi Kardec que disse isso, que a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina é a sua divulgação. Então, se você é médium e não quer trabalhar na cura, não quer trabalhar na desobsessão, não vá aliviar o sofrimento alheio de alguma outra forma ou vá ajudar na divulgação da doutrina. E aqui eu vou lembrar um exemplo de aliviar o sofrimento alheio. Atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? É você sentar, conversar com algum irmão nosso que está precisando desabafar, ouvir e tentar indicá-lo um livro, um pedaço do Evangelho, um trabalho na casa espírita, um trabalho voluntário, alguma coisa que possa começar a preencher o vazio daquela alma que está desabafando com você. Quando a gente faz atendimento fraterno, a gente também está trabalhando a nossa mediunidade. Quer ver outro exemplo? Visita aos doentes. Quando a gente faz visita aos doentes, nós também estamos trabalhando. Porque a gente vai ter que estar conectado com o alto para poder sentar, ouvir a pessoa que está doente, falar alguma coisa boa para aquela pessoa, distrair aquela pessoa do problema. Resumindo, precisamos nos libertarmos do medo
porque temos um compromisso para cumprir. E se nós realizarmos o nosso trabalho, o que nos dispusemos a fazer antes de reencarnarmos, nós viveremos melhor, nós seremos muito mais felizes. Finalizando, eu acho que fica aquela frase: ajuda-te a ti mesmo e o céu ajudar-te-á. Quando nós trabalhamos a nossa mediunidade, nós estamos nos ajudando. Nós somos o principal favorecido do bem que nós praticamos. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pela paciência de todo mundo.